podcast Conectado na Fé. E é claro que primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente e agradecer a você, nosso seguidor, que está nos seguindo desde o início, e agradecer a você que está aí a primeira vez no nosso canal. Também quero deixar um convite a você para se inscrever. Clique no botão inscrever-se e ative os sininhos das notificações para que você não perca nada. Amém? Hoje nós estamos aqui com uma grande convidada para falar sobre o Espírito Santo. Ela que tem um grande ministério, faz 18 anos já que congrega na Igreja Quadrangular, está sendo pastoreada pelo pastor Roberto. Tem uma filha, a Eduarda, casada com o Jackson, e quero que vocês recebam com muita alegria. E é a irmã Thaís. Seja muito bem-vinda, irmã Thaís. Obrigada. Eu quero agradecer a Deus por esse convite especial. Estou muito feliz de estar aqui no podcast Conectado na Fé. E vamos falar então do Espírito Santo nessa noite. Amém. Glória a Deus. Então, tu tá preparada? Amém, vamos lá. É a primeira vez, né? Sempre é difícil, mas o Senhor está no controle. Amém. Primeiramente, conta para nós como que foi o seu processo de conversão. Amém. Eu, na verdade, não nasci em um berço evangélico, né? Eu sempre visitei, porque, na verdade, o meu bisavô, que seria o avô da minha mãe, era cristão e era um homem de muita oração. Eu não conheci ele, mas contam, né, que ele era um homem de muita oração e que ele sempre profetizava que a geração dele seria alcançada, né, pela oração, através da oração dele, que haveria salvação na geração dele. E eu creio que desde lá, então, o Senhor já estava trabalhando na minha vida, né? E como eu disse, eu tinha o tio também, que também era da igreja, então ele me levava às vezes nos cultos, então eu sempre me criei assim visitando a igreja, mas os meus pais não eram convertidos. E quando eu comecei a me relacionar com o meu atual esposo, a gente vinha visitar a Quadrangular. E uma vez que a gente estava aqui no culto, tinha um pastor de fora, o pastor Juliano, e ele disse assim, tem um líder de jovens nessa igreja? E daí o pastor disse, não tem. Daí ele disse assim, quem é esse rapaz? Que é o Jackson, meu esposo. E ele disse assim, esse rapaz vai ser o líder de jovens dessa igreja. Glória a Deus. E naquele momento o Jack recebeu aquela palavra liberada. E no final do culto, ele já foi falar com o pastor. Pastor, o que precisa fazer para mim ser o líder de jovens? E daí o pastor disse assim, vocês têm que fazer o curso de batismo e se batizar primeiramente, né? E aí a gente passou pelo processo, né? Só que aí, para ver como que quando a gente toma uma decisão de ter uma caminhada com o Senhor, sempre o inimigo vai trabalhar de alguma forma, né? Então eu sempre fui na igreja, sempre eu tive muita fé e quem colocou a barreira ali fui eu. Que na época eu estava no 3º ano e a gente organizava o baile dos namorados. E aí quando a gente estava indo para casa, o Jaque disse para mim, eu fui falar com o pastor para nós se batizar. E daí eu disse, não, eu não vou me batizar. Eu vou ir no baile dos namorados, eu estou organizando o baile dos namorados e não vou ir. E fiquei braba, chorei, briguei. E aí o Jaque ficou tranquilo na dele, como ele é sempre muito sábio, muito tranquilo. Sim. E aí ele disse, ficou quieto. Depois que passou aquela euforia, aquela brabeza minha, aí eu comecei a chorar. Eu creio que eu caí em si, né? Eu disse, eu sempre quis me batizar. Eu sempre quis tomar essa decisão. E agora, não sei por que eu travei, disse que não e tal. Sim. Daí ele disse assim, quando você me disse que não ia se batizar, eu já fiz uma oração e falei para o Senhor, se o Senhor tem propósito na minha vida, a Thaís vai se batizar comigo, que eu não quero me batizar sozinha. E eu creio que ali foi mais uma resposta de oração, né? A importância Sim. da oração. A importância da oração e a oração tem poder, né? A oração Sim. gera frutos.
E por isso que é muito importante tudo que a gente deseja, a gente colocar em oração, né? Tudo que a gente precisa colocar em oração, que o Senhor nos responde. E então ali a gente passou pelo curso de batismo, aí depois assumiu de líder de jovens o tio do meu esposo, o pastor Gilberto, e a gente ficou ali aprendendo 1 ano, e aí o Jaque assumiu os jovens, e ficou por 12 anos cuidando dos jovens aqui da Quadrangular, né? Mas ainda eu não tinha me despertado. Creio que ali era uma época que eu estava aprendendo muito, né? Sim. Era crua e não... Eu acompanhava o Jaque nos cultos, mas eu não ministrava, não fazia oração, né? Então eu só acompanhava ele e intercedia por ele. Mas ele era o ministério dele, né? E permanecemos até hoje na Igreja do Evangelho Quadrangular e tem sido uma bênção. Amém. E foi difícil, assim, na questão, a gente fica muito... a gente trava, né? Tem que largar o mundo, tem que largar certas coisas lá fora. E esse processo em você, como é que foi? Foi turbulento? A questão de... tem gente que chora bastante, né? Quando a Pela gente... questão de Quando a gente... abandonar. Sim, é sempre difícil, né? A gente fazer a vontade do Senhor e deixar de lado a nossa vontade da carne, né? A gente, quando a gente fez o curso de batismo, até surgia muitas dúvidas que a gente perguntava, né? Sim. E quando a gente fez o curso, o Jackson até perguntou, a gente pode escutar música? Daí a irmã que estava nos ensinando disse, olha, não vou dizer que é proibido, mas o Espírito Santo vai moldando vocês, né? E realmente, ela não disse é proibido, mas conforme a gente foi vindo, né, o Espírito Santo vai nos ensinando, né? E a gente só escutava louvores. E eu também, na época que não vinha na igreja, eu gostava muito de dançar, né? Então, eu gostava muito de dançar, mas eu creio que, como a palavra diz, né? Que o Senhor diz, vem como tu estás, mas não permaneça como está, porque se a gente dá liberdade para o Espírito Santo e ter uma intimidade com ele, ele vai nos transformando, né? E não é difícil se a gente dá liberdade para o Espírito Santo. A nossa vontade sempre é fazer o que a carne gosta. Mas se a gente alimentar o Espírito, a gente vai vencer. Sim, e eu vendo você falar aí sobre a questão do Jaque, né? Sim. Do seu esposo, assim, que ele teve esse grande ministério também de ser líder de jovens, né? Cuidar dos jovens. Amém. E para você, assim, como que foi ver ele lidar com os jovens e você sendo crua, dava um incentivo nele, assim, para ele continuar, ou ele que te incentivava? Amém. Eu acredito que eu sempre apoiei, sim, o ministério dele, né? A gente caminhava junto, mas acredito que talvez não era o tempo do Senhor na minha vida. Mas graças a Deus, o Jaque sempre foi muito dedicado, sempre fez o melhor, né? E o Senhor usava ele, né? Ele sempre abraçou muitos jovens, sempre deu apoio, mesmo fora da igreja, né? Se precisassem dele, ele estava sempre disponível. Tinha os congressos de jovens, a gente ia todos os anos. Se tinha algum jovem que não tinha condição de ir, ele fazia rifa, fazia cantina para poder levar todo mundo, sabe? Então eu sempre tive ao lado dele, só não me disponibilizava para o Senhor me usar, sabe? Claro que eu abraçava os jovens, né? Falava nos bastidores, mas assim, não era para o altar, né? Sim. E uma dúvida que eu tenho, em qual momento que você começou a sentir o Espírito Santo, que começou a moldar a Thaís, a velha Thaís? Eu acredito que desde o momento que a gente aceita Jesus, o Espírito Santo já vem fazer morada em nós. E já vai nos transformando, né? Porque a gente chega de uma forma e tu pode ver em ti o que tu melhorou, tu pode ver o que o Senhor faz na vida da gente, né? Eu acredito que eu mudei bastante
e que a gente tem muito hábito de dizer assim, fui batizada no Espírito Santo, quando a gente recebe o dom de línguas. Mas, na verdade, o Espírito Santo já habita em nós quando nós aceitamos o Senhor Jesus, né? Então, quando a gente fala em línguas, não seria o batismo no Espírito Santo, seria mesmo o dom de línguas que o Espírito Santo nos dá. Amém. Glória a E para Deus. você, assim, quem é o Espírito Santo na sua vida? O Espírito Santo é o meu amigo, quem me guia, é o Consolador. O Espírito Santo também é a terceira pessoa da Trindade, né? Com Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, a palavra diz também que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele é nosso amigo, que ele sente ciúmes de nós. Por isso a importância de nós ter um relacionamento com o Espírito Santo, que é tudo por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo que intercede por mim. Muitas vezes, quando a gente está passando por alguma dificuldade, que não conseguimos orar e a gente só chora, o Espírito Santo leva ao Senhor exatamente aquilo que a gente gostaria de dizer e não está conseguindo, porque Ele nos conhece e a palavra diz, né, que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o nosso intercessor. Então, para mim, o Espírito Santo é o meu amigo, o meu ajudador, quem me fortalece, quem me guia, né? É aquele que está sempre comigo, né? Nos momentos mais difíceis, nos momentos de alegria, é Ele que está segurando na minha mão. Sim, até porque é bem difícil a gente aceitar, né, que a gente tem esse amigo, esse conselheiro que Deus deixou, né, para nos ajudar nessas horas difíceis, porque o erro da gente é sempre procurar alguém, né? Verdade. E a primeira coisa que Deus pede para a gente fazer é primeiramente procurar Ele, né? Que Ele é a resposta de tudo. E Ele que hoje, pode nos ajudar, né? isso. E hoje em dia a gente vê que é difícil isso, né? Sim. Tu convive assim com pessoas que pensam dessa forma, como que é? Sim, eu creio que o pessoal que está dentro da igreja tem um conhecimento assim que existe o Espírito Santo, né? Sim. Muitas vezes eu creio que se você não der liberdade e não quiser a presença do Espírito Santo, ele também não invade. Que nem eu vi uma pregação dizendo assim, que o Senhor quer se revelar a nós, que o Senhor quer nos dar algo novo, que o Senhor quer derramar unção sobre a nossa vida. Mas muitas vezes nós não temos fome. Porque quando a gente está com fome, a gente procura algo para comer. Então a gente tem que querer entrar lá no secreto, que eu acho que nada substitui o secreto com Deus. Que é entra lá no teu quarto, fecha a porta, que lá que você vai ter as maiores experiências com o Senhor. Muitas vezes a gente coloca muita expectativa em vir no culto e receber poder, e receber unção, e receber a presença do Espírito Santo. Mas eu falo com toda certeza que as maiores experiências com o Espírito Santo você vai ter dentro do teu quarto. Porque ali você e ele, é o encontro marcado de vocês, né? Ali que você está dando o teu tempo a sós com Deus, e é ali que ele se revela porque você demonstra que você está com fome, você demonstra que você está priorizando a presença dele, porque muitas vezes na correria de tanto, a gente tem 24 horas no dia, mas a gente não tira aquele tempo para o Espírito Santo. E eu acho que é isso que agrada a ele, e é nesse secreto com Deus que a gente vai receber o que muitas vezes a gente tem buscado em amigos, que muitas vezes a gente tem buscado até mesmo no culto. Porque no culto a gente vem para entregar um culto agradável ao Senhor. A gente vem para agradecer e para exaltar o nome dele, para dizer que a gente ama ele, que ele é tudo na nossa vida. E com certeza, se a gente tiver fome, a gente vai receber. Mas eu acredito e quero dizer nesse podcast que o secreto com Deus é inegociável, é o que vai te fazer crescer, porque é ali que o Senhor te ensina e te revela coisas maiores. É que ninguém pode ver, ninguém pode saber, né? É. E
pessoas, elas vêm com uma certa vontade de vir até a igreja, né? Mas muitas vezes não sente o Espírito Santo, né? Não deixa habitar, não deixa o Espírito Santo falar, né? A gente sempre prioriza isso para que a gente peça, para que as pessoas abram o coração para receber o Espírito Santo, né? Isso, nós precisamos estar com o coração quebrantado para o Espírito Santo poder agir, né? Sim. Muitas vezes a gente vem no culto, mas está pensando lá na casa, lá no trabalho, lá no filho, lá no esposo que muitas vezes fica em casa, a gente não dá liberdade para o Espírito Santo. Eu acredito que a gente tem que estar bem sensível, assim, para sentir o Espírito Santo falar conosco. Até a questão de chorar, né? As pessoas hoje têm vergonha de chorar na frente de outras pessoas, mas isso é uma questão assim de que o Espírito Santo, ele pode, Deus já diz, né, que ele colhe as nossas lágrimas. Então é um momento assim maravilhoso que a gente tem dentro da igreja, né? Glória gente fica com receio, não só dentro da igreja, mas aonde a gente tiver, né? Isso não é feio. Feio é você não deixar aquilo e ir te matando por dentro, né? Porque isso também tranca a passagem do Espírito Santo pelas nossas vidas, né? Sim. É muito importante deixar ter o coração aquebrantado, como tu disse. Sim, eu acredito que é muito importante também, quando você se converte e você busca o Senhor, a gente tem em mente que a gente quer a presença do Senhor e não pensar no que o outro vai pensar de nós, mas pensar se estamos agradando ao Senhor, se estamos entrando na presença dele, né? Porque se a gente ficar pensando no que o da direita e da esquerda vai pensar, a gente não vai receber, porque a gente está distraído, né? O Senhor quer que nós deseje a presença dele e ele vai derramar a presença dele, porque o Senhor não nos deixa sem resposta. Se a gente tem o desejo de ter um encontro com ele, de ter experiência com ele, nós vamos ter. É só buscar. Sim. E eu tenho, né, pessoas que até mesmo que servem a Deus em outras igrejas, assim, que são diáconos, né? Eles têm essa vontade de pular, de gritar e louvar o nome do Senhor. E o que a gente vê hoje nas igrejas, não sei se você concorda comigo, né? É que as pessoas, elas se deixam levar pelo medo, né? O que Deus quer é que a gente louve, que a gente adore, grite um aleluia, né? É o que Deus espera da gente. Mas a gente, por muitas vezes, é escravo do medo e deixa o Espírito Santo de lado, né? Nessas horas. Sim, porque quando a gente recebe a presença do Espírito Santo é algo tão maravilhoso, tão especial, que realmente a gente chora e é algo indescritível, assim. É maravilhoso. Que a gente não consegue nem se conter. A gente não consegue se conter porque a presença é muito forte e porque é maravilhoso. Eu vou contar, então, que em todo esse tempo, eu creio que também o Senhor, ele nos ensina. E eu passei por algumas dificuldades e fui tratada pelo Senhor, assim, chorei bastante e tive mais intimidade com o Senhor, assim. Sim. Eu dediquei mais tempo para o Senhor. E nesse processo, então, faz 18 anos que eu congrego e sempre orei e pedia, né? Eu quero receber o dom de línguas. Eu quero ser batizado no Espírito Santo, é o hábito que a gente tem, mas eu queria receber o dom de línguas. E sempre quando tinha ministração, eu glorificava e não tinha sido batizada ainda. Mas o meu testemunho é que eu fui batizada em casa. Eu estava almoçando, meu esposo e a minha filha, e o meu esposo disse assim, tu viu que o Carlos Vinícius, jogador do Grêmio, é pastor? Eu disse, não sabia, que bênção. Ele disse, eu vou colocar uma pregação dele. E ali ele colocou aquela pregação e quando o pastor começou a ministrar, o Espírito Santo já veio de encontro ao meu coração, já era algo que o Senhor tinha falado comigo,
né? Sobre ter um ministério, sobre querer falar na nossa boca, né? Sobre querer que nós seja canal de salvação para essa geração. E ele falava disso. E aí eu comecei a chorar muito na mesa. E o meu esposo e a minha filha terminaram de almoçar. O meu esposo foi trabalhar, minha filha foi para a escola. E eu fiquei ali sentada na mesa e escutando a pregação dele e chorando muito. Chorando de soluçar. E aí eu comecei a glorificar e fui batizada no Espírito Santo. Algo sobrenatural. Dentro da minha casa, dentro da minha cozinha, eu me ajoelhei no chão lá. E fiquei um tempão orando em línguas e chorando, né? E foi uma experiência tremenda. E desde ali, eu tenho tido o meu momento especial com o Senhor. E eu choro. Todas as tardes eu choro. O meu esposo diz assim, meu Deus, quanto que tu chora? Eu não me importo de chorar, porque é maravilhoso mesmo. Então, assim, desde então, eu tenho tido muitas experiências dentro da minha casa. Lavando a louça, eu tô ali lavando a louça, eu coloco o louvor, e o Espírito Santo vem, e eu choro, e falo em línguas, e sinto a presença, assim, poderosa do Espírito Santo. Às vezes eu tô lá no meu computador editando fotos, e também coloco uma pregação, ali a pregação começa a falar comigo, eu começo a chorar, sabe? Então Deus tem ministrado em mim em casa. Por isso que eu estou falando da importância da oração no secreto, da importância de manter um relacionamento com o Senhor, um relacionamento diário e ter uma intimidade com o Senhor, né? Porque quanto mais intimidade nós tiver com o Espírito Santo, mais nós vamos ficar parecido com Ele, né? Quando tem o ditado popular que diz, me diga com quem andas, que direi quem tu és, né? E se a gente andar com o Espírito Santo, a gente vai ficar parecido com Ele. E é maravilhoso. Eu creio assim que o Espírito Santo vai nos ensinando a cada dia, que a gente dá a liberdade e ele vai trabalhando na nossa vida e fazendo da forma dele. Porque nós não temos poder de nada. Nós não somos capacitados para nada. Quem nos capacita é ele. Quem nos dá poder de orar e a pessoa ser curada. Quem nos dá poder de orar e a pessoa ser liberta. Quem nos dá poder de fazer as coisas na obra é o Espírito Santo. Porque nós não temos nenhum poder. Nós somos nada. Mas é o Espírito Santo que nos capacita e que nos dá esse poder. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu acredito assim que não existe vida cristã sem busca pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes, hoje em dia, está muito em alta dizer eu sou evangélico. Mas você ser evangélico não quer dizer que você é um cristão. Sim. Porque é impossível ser cristão sem ter um relacionamento com o Espírito Santo. Sim. E eu sei que todas as quinta-feiras, né, quando não tem o grupo do Laços de Fé, você abriu as portas da tua casa, né, para fazer um momento de oração, momento Glória de busca, a Deus. né? E como é que está sendo esse caminho, né, que Deus colocou no teu coração? Glória a Deus. O Senhor tinha falado no meu coração já, né, que queria aceleramento da minha parte, né? Eu acredito que por muito tempo eu fiquei só congregando, né, Sim. mas não servia. Então eu creio assim que chegou um tempo do meu chamado ativar, né? Então o Senhor queria realmente que eu me posicionasse. E eu senti no coração assim, eu vou fazer toda semana. Que era de 15 em 15 dias, né? Daí tem o Laços de Fé e na outra quinta-feira eu vou fazer a oração na minha casa. E aí pensei, mas os pensamentos na verdade é o Espírito Santo que está te guiando, né? E aí uma amiga, a irmã Emanuele, me disse assim, eu acho que seria interessante você fazer toda semana para a gente aprender mais, para a gente crescer juntas. E foi a confirmação, assim, né? Eu disse, é isso aí que o Senhor quer. Falei com meu esposo, né? Então, agora todas as quintas-feiras tem o Laços de Fé, que é de 15 em 15 dias, cada vez na casa de uma irmã. E intercalado é oração das 19 horas às 20 horas lá em casa. Tem sido uma bênção, presença poderosa do Espírito Santo,
muito choro, glória a Deus, porque quando o Espírito Santo vem, a gente dá liberdade, né? Então temos muitas experiências maravilhosas e o Senhor tem nos capacitado a fazer a obra dele com alegria, com amor, com dedicação. E eu tenho dito para o Senhor: eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, que o Senhor trabalhe na minha vida, que eu possa ser parecida contigo, que eu possa falar aquilo que o Senhor deseja que eu fale e que eu seja a bênção, né, para as pessoas que estão ao meu redor. Que Ele possa me encher da presença, da unção dEle, que eu possa transbordar para onde eu passar, haver cura, haver salvação, haver transformação através dEle que está em mim, né? Porque o Espírito Santo faz morada na nossa vida. Amém. Thaís, o que que, na tua visão, o que que as pessoas precisam abandonar para viver em santidade e não entristecer o Espírito Santo? Olha, eu acho que a gente tem que abandonar a prática errada, abandonar a vontade da carne, né? Porque quando a gente faz algo para o Senhor, quando a gente faz um jejum, a gente está se humilhando para o Senhor. A gente está deixando de fazer algo que a carne gosta, né? Para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a voz do Espírito Santo. Então eu acredito que o que agrada ao Espírito Santo é realmente a gente buscar a santidade, porque hoje em dia, quando uma pessoa está buscando a santidade, está buscando ser parecido com Cristo, muitas vezes está sendo julgado até mesmo dentro da igreja. As pessoas dizem: aquele ali quer ser santo agora, porque a gente é imperfeito. A gente é imperfeito, mas a palavra diz que ninguém verá a Deus sem a santidade. Então nós temos que buscar a santidade, né? Então, por isso que a gente não pode olhar para a direita nem para a esquerda, não pode olhar e pensar no que o outro está pensando de mim. Nós temos que pensar o que o Senhor está pensando de mim. Eu estou agradando ao Senhor? E eu creio que o que entristece o Espírito Santo é realmente a gente ficar na prática do pecado, não buscar consertar aquilo ali que você sabe que está errado, mas continua. Então, eu acredito que a gente dar liberdade para o Espírito Santo é também nós pedir para o Senhor: Senhor, revela-me o meu coração. Senhor, me mostra o que está errado. Me mostra o que não te agrada, para que eu possa melhorar, para que eu possa consertar. E nesse secreto com Deus, o Senhor vai falar contigo. Vai falar muito forte no teu coração. E Ele vai te mostrar o que você precisa melhorar. E você vai ajustando com a ajuda dEle. O melhor, né? Que não é sozinho. Sim. O Espírito Santo está com nós e Ele vai nos guiar a fazer a vontade dEle. Porque quando damos liberdade para o Espírito Santo, que Ele está em nós vamos ser guiados por Ele. Nós vamos ter os frutos do Espírito Santo, né? Que é a bondade, Sim. A benignidade, que é a temperança, que é o domínio próprio. Muito importante a gente ter domínio próprio, né? Então, eu acredito que o que devemos abandonar é a prática do pecado, a alimentar mais o espírito do que a carne, porque muitas vezes a gente até pensa: ai, mas eu não tô com vontade de ir orar. Tu não tá com vontade até você tomar uma decisão. Então, se posicione, porque a partir do momento que você toma uma decisão, esse horário é o meu encontro com o Senhor. É o meu momento a sós com o Senhor. Você vai mesmo sem vontade, o Senhor está te vendo. O Senhor conhece o teu deitar e o teu levantar. E o Senhor sabe quando é sacrifício. Muitas vezes, quando estamos cansados, estamos fazendo sacrifício. O Senhor derrama poder, o Senhor derrama unção, o Senhor derrama algo novo e nos fortalece, nos renova. E aquilo ali tu vê. O Espírito Santo está aqui do meu lado, levando a minha oração. Porque a gente às vezes não tem palavras, porque está cansado, porque está passando por um momento de tristeza, de perca, de dificuldade. Então eu acredito que para a gente não entristecer o Espírito Santo, buscar alimentar mais o Espírito e corrigir os nossos erros, né? Eu acredito que isso. E uma coisa que me chama muita atenção também, como tu falaste, né, que às vezes tem muitas pessoas até própria dentro da igreja que criticam, né? Sim. E você, assim, eu pergunto para ti hoje, para Thaís hoje, na tua visão,
houve bastante críticas quando tu entrou dentro da igreja e teve esse ministério qual Deus colocou nas tuas mãos? Olha, eu acredito, Deus tem me ensinado que quando Ele escolhe uma pessoa, não vai agradar todo mundo. Muitas vezes você vai ser rejeitado, não vai ser aceito, mas Ele diz que Ele está com nós e que Ele nos capacita, né? Então eu tenho me agarrado a isso, assim, eu tenho dito assim, eis-me aqui, Senhor. Eu vou fazer, não vou olhar para a direita nem para a esquerda, eu quero obedecer. Porque eu acredito que a obediência gera frutos, a obediência gera bênçãos na nossa vida, né? E a desobediência, muitas vezes, vem ventos na nossa casa, vem doença, vem dificuldade, estraga o carro. Muitas vezes acontece pela nossa desobediência. Então, que a gente venha obedecer, a palavra diz, né? É melhor obedecer do que sacrificar. E é uma realidade. Quando você tem uma chamada, que o Senhor quer usar a tua vida, Ele vai te chamar, de uma forma ou outra. Então, se você estiver disponível, fazendo com amor e fazendo sem precisar que tenha esse vento, com certeza sempre vai ter algo que o Senhor vai colocar na nossa vida, vai permitir para que nós venha crescer e aprender sempre com aquilo ali. E muitas vezes até para a gente buscar mais a presença dele. Então eu creio que a dor que você passa, a dificuldade que você passa, sempre tem um propósito. O Senhor tem sempre um propósito de nos ensinar algo, mas depois daquilo ali, Ele sempre vai te dar algo melhor. Ele vai te elevar um nível a mais. Então, precisamos estar preparadas, né? Então, que a gente dê liberdade para o Espírito Santo nos preparar e nos moldar como Ele quer, né? Que a gente dê liberdade para Ele. E eu tenho isso comigo, então, que mesmo que eu não seja aceita por pessoas, ou mesmo que eu seja criticada por pessoas, porque sempre vai ter, né? Na igreja e fora da igreja as pessoas são imperfeitas, né? E muitas vezes vê o que o olho está vendo, mas o Senhor vê o coração, né? O Senhor escolhe o improvável, porque é Ele que capacita. Como diz, né? Deus ama o pecador. Glória a Deus, é verdade. E também outro ponto, assim, que eu estudei muito também, eu gosto de estudar sobre a palavra e também me fazer umas perguntas para mim mesmo, né? Que hoje as pessoas, como eu estava falando, né? Das críticas dentro da igreja, no teu ver, porque no meu sim, mas no teu ver, você acha que a maioria das pessoas que não vêm na igreja é por causa de crítica? Porque já foi criticado? Eu acredito que sim, hoje em dia as pessoas olham muito para o lado, olham muito para o irmão, o irmão não me cumprimentou, eu não vou lá porque eu não me sinto bem, porque não me abraçaram, porque não me olharam, né? E eu creio assim que o Senhor está nos dizendo, olhe para mim, porque em todas as igrejas vai ter pessoas imperfeitas, porque as pessoas não têm. Ninguém é perfeito, né? Então é só o Senhor que nos aperfeiçoa e que nos ensina. Por isso que eu digo para quem está escutando agora, você não olhe para a dificuldade, não olhe para como a pessoa está te olhando, mas olhe para o Senhor, porque é o Senhor que pode te ajudar, é o Senhor que pode trazer a salvação para você e para a tua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. E quais são as lutas espirituais que as pessoas enfrentam para manter o avivamento na vida delas? Eu acredito assim que a luta espiritual é realmente com as pessoas. Muitas vezes o nosso trabalho, porque o inimigo ele não vem ali te atacar diretamente, então ele vai usar as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas vão te julgar, vão te tirar do sério, né? E você vai ter que lidar com aquilo ali e saber e entender que a tua luta não é contra aquela pessoa. Não é contra o teu esposo, não é contra a tua filha, não é contra o teu colega de trabalho, que a tua luta é realmente contra o inimigo, né? Que usa as pessoas. Então eu creio que é uma batalha espiritual também. Você vê que está sendo julgado, que está sendo rejeitado e mesmo assim continuar. Muitas vezes tem
também a luta espiritual, que quando você vai fazer uma oração, tu sente aquela opressão, muitas vezes bate o medo, né? Mas sempre permanecendo e confiando que o Senhor é maior e que o Senhor às vezes permite isso para nos ensinar algo também, né? Eu creio que a batalha espiritual é realmente isso. Quando você sente opressão, porque o inimigo não quer que você siga com o propósito, né? O inimigo não quer que nós tenhamos uma vida em abundância, uma vida de paz, de alegria, de obediência ao Senhor. Porque quando estamos posicionadas e decididas a fazer a obra, o inimigo sabe que ele perde, porque o Senhor alcança vidas através da nossa boca, através do nosso testemunho de vida, né? Então, eu acredito que a batalha espiritual é realmente contra o inimigo, né? E que nós possamos resistir e continuar no caminho, mesmo nas dificuldades, porque o Senhor é conosco. Por muitas vezes, né, passa o filme na cabeça da gente, assim, por muitas vezes, até quando a gente faz um propósito, um projeto, né, hoje eu vou ir na igreja, sempre dá alguma coisa no carro. Ou Isso. ataques, né, pessoas vêm para entristecer o nosso semblante, né, entristecer, não vou mais, agora não vou mais na igreja, a gente acaba dando desculpa para isso, né? Sim. Mas como Deus tem falado aqui nessa entrevista, né, que Ele faz um encontro contigo, né? Ele fica te esperando e isso é maravilhoso. A gente acha que a gente tá só, mas a gente nunca tá só, né? Ele tá sempre disposto ali para nos ajudar. Sim. E na sua visão, é fácil ser cheia do Espírito Santo? Eu creio que não é fácil ser, por quê? Porque, como eu expliquei ali, que no primeiro momento, quando você começa a busca, eu vou contar aqui também que eu comecei esse processo assim, né? Que eu fui batizada no Espírito Santo, eu tinha começado um propósito de oração com uma amiga, a irmã Emanuele. Nós fizemos um propósito de oração de 21 dias. Eu orava na minha casa, ela na casa dela, mas no mesmo horário. E os primeiros dias de oração, assim, era tão difícil, parece que eu orava 5 minutos e já tinha orado meia hora, né? E então você tem que ter foco, você tem que dar prioridade para o Senhor, você tem que querer. E a gente permaneceu ali naquela oração, né? Fazia 19 dias que estávamos nesse propósito quando eu fui batizada no Espírito Santo. Então eu creio que, em primeiro lugar, você tem que deixar de lado a vontade da carne para se posicionar e buscar o Espírito Santo. E depois dar liberdade para o Espírito Santo, né? Porque, que nem eu disse, quando você dá liberdade e quando você deseja, ele vem. Não tem barreira que impeça dele vir sobre a tua vida, de você ter essa experiência maravilhosa, de você sentir. Eu creio que também tem muitas formas de você sentir o Espírito Santo, né? Muitas vezes as pessoas choram, mas tem a unção da alegria também. Eu já vi pessoas receber o Espírito Santo e sorrir, e começar a sorrir, né? Então ele tem várias formas de se manifestar, de demonstrar o poder dele, né? Todas as formas são maravilhosas. Então eu creio que, em primeiro lugar, se você se posicionar e desejar, vai ser fácil. Porque é a tua permanência, o teu relacionamento, a tua vontade, o teu desejo que vai fazer você ter experiências com o Senhor, né? E você ser cheio do Espírito Santo não é somente você falar em línguas, não é somente você buscar, mas as pessoas verem em você que o Espírito Santo te transformou, que o Espírito Santo está em ti, pela forma de você agir, né? Muitas vezes estamos dentro da igreja, estamos nos cultos, mas não damos liberdade do Espírito Santo nos moldar, nos transformar realmente, porque eu creio que quando a gente se converte, o Senhor diz, venha como estás, mas não é para permanecer como estás, né? E a única pessoa que pode nos transformar é o Espírito Santo. E o todo cair dentro da igreja, as pessoas hoje em dia, elas acham que todo cair, quando o pastor chama lá na frente, ou a missionária, ou o instruído por Deus lá, né, chama as pessoas para ir orar lá na frente, acham que todo cair é por pessoas
sendo endemoniadas, né? Sim. E na tua visão? Na verdade, assim, quem está ministrando, seja o pastor, a missionária, enfim, Sim. Quem está na condução do culto, eu creio que o Espírito Santo dá discernimento para essa pessoa, Sim. Se é realmente demônios ou se é a presença do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, também ela não permanece de pé muitas vezes. Eu já muitas vezes fui ministrada e caí, né? Porque é o poder de Deus. Não é todas as pessoas que caem porque realmente estão endemoniadas. Né? Então, eu creio que o Espírito Santo dá discernimento para quem está no controle do culto ali, saber se a pessoa está precisando de uma libertação, se ela realmente está recebendo algo do Espírito Santo, tendo uma experiência com o Espírito Santo, né? Aqui mesmo, na nossa igreja do Evangelho Quadrangular, tinha ministrações de busca pelo Espírito Santo e a gente vivia muitas experiências. Às vezes, todo mundo levantava para ir embora e eu estava caída no chão ali ainda. E um outro menino que tinha aqui, o Felipe, ele tinha uns 6 aninhos, ele levantava, chorava, dizia que o Espírito Santo tinha beijado ele, que tinha abraçado ele. Então, a gente pode viver essas experiências se nós não duvidar. Eu creio que tudo é fé, tudo é crer, porque se a gente não crê, a gente não recebe nada. E eu mesma, num culto aqui agora, depois que eu recebi o dom de línguas, né, eu estava num culto ali, sendo ministrada no meu lugar, e eu senti, assim, uma mão na minha cabeça, sabe? E daí eu abri o olho, olhei para cima, assim, era o Espírito Santo, né? Então, eu creio que se nós der liberdade para o Espírito Santo, nós vamos viver coisas sobrenaturais. Coisas que quem não é cristão, muitas vezes vai duvidar, não vai acreditar, vai pensar que é loucura, mas é maravilhoso. Eita, glória! Glória a Deus! E como diferenciar a voz do Espírito Santo com a voz dos próprios pensamentos carnais, né? Que nós temos. Sim, eu acredito que muitas vezes quando vem pensamentos nossos, né? E a gente fica na dúvida e a gente não tem muita paz, não é do Espírito Santo. Porque quando vem do Espírito Santo, a gente sente paz. A gente entrega o que o Senhor pediu, ou a gente ora em favor daquilo que o Senhor pediu e a gente sente paz. Tem a certeza que o Senhor que falou, né? Então, eu acredito que o Senhor nos dá discernimento e nos dá paz quando é Ele que fala. Amém. E o que é exatamente a blasfêmia contra o Espírito Santo? E por que ela é considerada um pecado imperdoável nos olhos de Deus? Eu acredito que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria o não crer, o duvidar, a zombaria que muitas vezes as pessoas que não entendem, não têm o conhecimento, veem uma pessoa com o dom de línguas falando e dá risada, né? E não acredita. E eu creio que isso seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. E por que eu acredito que não tem perdão? Porque quem nos perdoa é o Espírito Santo. Quem intervém para nós ser perdoado por Deus é o Espírito Santo. Então, se a pessoa não crê nele, como que ele vai perdoar? Sabe? Eu acredito que uma pessoa que às vezes tem muito disso também das pessoas ter medo, assim, ai, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Ai, será que eu já fiz esse pecado imperdoável? Eu creio que não, porque a pessoa que faz a blasfêmia não tem temor, não acredita, né? Então não vai estar com medo de ter cometido esse pecado. Então eu creio que é isso, que não recebe perdão porque o Espírito Santo é a própria pessoa que nos perdoa, né? Que intervém entre nós e o Senhor para nós receber o perdão. Então, se a pessoa não acredita nele, não vai receber o perdão. E o perdão hoje é difícil, né? Sim. É difícil a gente perdoar de coração, assim, E assim, tu sabe me dizer qual é o peso espiritual que a gente carrega de não perdoar uma pessoa? Eu acredito que a importância de nós perdoar para nós ser livres. Porque quando a gente tem mágoa no coração, a gente não consegue perdoar, a gente fica com dor,
a gente deixa de fazer coisas às vezes que nos agradam. Então aquilo ali fica machucando nós e a gente vai dando liberdade para o inimigo, né? Agir na nossa mente, agir no nosso coração. Então eu creio que quem nos convence do perdão também é o Espírito Santo. Então eu acredito que você orando e pedindo para o Senhor, Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a ser livre, porque realmente é um peso que você tira quando você libera perdão. Então eu creio que é muito importante a gente liberar perdão, a gente ser perdoado, também para o Senhor trabalhar na nossa vida e nós poder florescer, porque muitas vezes estamos machucados, estamos com o coração ferido por coisas do passado ou até da atualidade e não conseguimos receber o que o Senhor tem para nós, não conseguimos cumprir o nosso chamado por causa dessas feridas. Então que a gente possa dar liberdade para o Senhor. Eu tenho visto também algo que foi bem bom e bem especial eu aprender isso. E quando a gente tem uma pessoa que a gente precisa liberar perdão, uma chave que o Senhor nos dá é orar por essa pessoa. E tu vai orar por ela e quando vê você já está amando essa pessoa de novo. Então é mais fácil de você liberar o perdão. Então tudo na nossa vida é na base da oração. Tudo na nossa vida é oração. Que a resposta vai para a oração, que o fortalecimento vai para a oração, né? Que a salvação da tua casa vai para a oração. E a oração é a nossa chave e é a resposta certa, porque o Senhor não nos deixa sem resposta. Quebra cadeias, né? Glória a Deus. Amém. Agora eu vou fazer umas perguntas para ti. E vai ser bem engraçado, eu acredito. Qual é o versículo que está sempre na ponta da língua nos dias difíceis? Eu acredito que tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, né? Sim. Se você pudesse passar um dia com um personagem bíblico, tirando Jesus, né? Qual seria e por quê? Olha, eu acredito que eu teria muita vontade de passar um dia com Daniel. Porque a história dele é muito conhecida, né? É muito falada, as crianças desde pequena aprendem, né? De Daniel. Mas é algo que se hoje você fosse se colocar no lugar dele, será que você teria coragem de seguir ali? Porque na verdade Daniel foi jogado na cova dos leões por se manter fiel ao Senhor, né? Era para adorar um outro Deus e ele se recusou a adorar e foi jogado na cova dos leões. Então o Senhor é fiel. É um poder assim sobrenatural do Senhor. Você já pensou nos dias de hoje você dizer eu não vou adorar outro Deus porque o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, Deus de Isaac, Jacó, e você ser jogado na cova dos leões? Socorro! Mas o Senhor é fiel. E é aí que a gente aprende que o Senhor, Ele permite muitas coisas na nossa vida. Só é permissão para nos ensinar algo, porque tem propósito de algo, mas Ele sempre está conosco. E muitas vezes estamos passando por uma dificuldade e pensamos, né, perdi o controle. Foi, mas não é ali que o Senhor vai agir. E a palavra também diz que Daniel tinha espírito de excelência. Aleluia. Que bênção, que privilégio. Né? A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Porque ele era uma pessoa posicionada, uma pessoa dedicada, né? E que queria e tinha fome da presença do Senhor. Por isso ele buscava o Senhor com constância, né? Ele tinha um relacionamento com o Senhor. Então eu creio assim que a história de Daniel é muito forte, fala muito comigo. E dos amigos de Daniel ali também, que foram jogados na fornalha. Então é uma história que fala bastante comigo e que nos ensina que o que o Senhor fez, Ele ainda faz. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o que é muitas vezes a nossa dificuldade para o Senhor? Não é nada. O Senhor é todo poderoso. E eu gosto sempre de frisar
que eu sou aquela cristã que acredita no impossível. Porque o meu Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é possível é fácil de nós crer. Aquilo que até nós podemos fazer é fácil de nós crer. Então eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. O Deus esse Deus que eu sirvo é o Deus que troca o diagnóstico do médico, que troca a sentença do advogado, porque é dele a última palavra. Então eu creio muito, assim, que o Senhor é o Deus do impossível e que para ele não tem nada impossível, né? Então por isso que eu não sou muito assim de desistir de algo que eu creio e de algo que eu quero. Até eu comentei essa semana com meu esposo. Não tem nada para mim que é impossível. Porque o que eu não posso, meu Deus pode. Amém? Glória. Glória a Deus. Fala, Jesus. E Deus nos dá essa oportunidade, né? Depois que a gente aceita Ele, de ser chamadas filhas dele, né? Que bênção. Então, o que nós vamos pedir que o Senhor não vai poder nos dar? Se Ele é o dono de tudo. Que privilégio, né? Que privilégio. Qual foi o hino da harpa ou louvor que marcou a sua infância? Ai, eu creio que o hino da harpa é o Foi na Cruz, Foi na Cruz. Eu não sei o nome, mas é esse louvor. E hoje, um louvor que tem falado muito comigo também é o Prioridade. Que fala no louvor, né? Que enquanto o Senhor for prioridade na nossa vida, nada vai nos faltar. Amém. Glória a Deus. Mateus, Marcos, Lucas ou João? Qual evangelho mais reflete o seu momento atual? Eu acredito que Mateus. É forte. Glória a Deus. Eu acredito que, na verdade, toda a Bíblia sempre tem algo para nos ensinar, né? É o manual do cristão. Então, ali sempre a gente vai abrir e vai ter algo para falar conosco, né? Muitas vezes estamos aflitos, estamos com medo, estamos desencorajados e a gente abre a palavra e o Senhor fala conosco, né? Quando a gente quer falar com o Senhor, a gente ora e quando a gente quer que o Senhor fale com nós, a gente vai ler a Bíblia. Amém. Thaís, eu vou pedir para você, né, falar com com quem está nos acompanhando nesse momento, né, para que você deixe uma mensagem ao coração deles, né, Amém. que Deus instrui e coloca no teu coração. Amém. Então eu quero falar contigo que está me ouvindo hoje. Quero falar contigo sobre decisão. Quero dizer que tudo na nossa vida é decisão. A roupa que eu coloquei hoje é uma decisão. O alimento que eu comi hoje foi uma decisão. Então, muitas vezes você está aí pensando, eu queria aceitar Jesus, mas do jeito que eu tô, ainda acho que não é o momento, eu preciso me libertar, eu preciso parar de fumar, parar de beber. Mas o Senhor, Ele quer uma decisão tua. Porque a palavra diz, vem como estás, que o Espírito Santo vai te transformar. E muitas vezes, no mundo espiritual, a gente não decide e a gente acaba sendo escolhido. Então, muitas vezes não acontecem as coisas na nossa vida não porque não conhecemos a Deus. Muitas vezes conhecemos a Deus, mas ainda não nos decidimos estar ao lado dele. Então, tome essa decisão. Tome essa decisão de aceitar o Senhor Jesus. Porque depois que você aceitar o Senhor, é fiel para cumprir a boa obra na tua vida, para você ser transformado pelo Espírito Santo. O Senhor quer de você hoje uma decisão. Deus abençoe. Thaís, quero te agradecer muito por ter se disponibilizado a ter aceitado, né, a falar conosco, falar sobre o Espírito Santo. Acredito que grandes almas foram tocadas nesta noite, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. Venha derramar grandes bênçãos sobre você, sobre o teu ministério. Amém. E creio que essa não vai ser só a primeira, vai ser de muitas entrevistas ainda, né? Amém. Glória a Deus. Mas que Deus venha encher a tua casa, o teu lar, aonde você tocar. Deus
recebo, Amém? em nome de Jesus. Então, nós estamos encerrando mais uma entrevista do podcast Conectado na Fé e nós agradecemos a todos vocês pela presença de vocês. Contamos com vocês na próxima entrevista ainda que teremos. Acredito que amanhã já nós teremos uma nova transmissão com outro pastor e que você seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigada